Começar agora, hein? Muito boa noite, estamos ao vivo aqui no canal Dons, 22h20, gente, olha que legal. Noite mais que abençoada no nosso tema da partilha, o poder da oração, um tema maravilhoso que será discutido com nossos convidados. E convidados de peso, gente, quando eu falo peso é porque é de peso mesmo. Diácono Robson Flauzino, Diácono Edson Medeiros, e o Fernando de Maria. Que legal, gente. 2 diáconos e o Fernando junto conosco para falar desse tema, o poder da oração. Boa noite, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernando. Boa noite, diácono Edson. Boa noite, professor José Paulo. Demais convidados. Uma boa noite a todos. Professor José Paulo está aqui por trás das câmeras só repartilhando esse tema maravilhoso que será hoje. Diácono Edson, uma honra ter por aqui conosco também. Muito obrigado. Boa noite. E vamos lá. Boa noite. E vamos lá. O poder da oração, Diácono Robson Flauzino, fique à vontade. Bom, o Fernando e o diácono Edson, se quiser falar uma boa noite também, antes da gente começar, para os convidados aí, o pessoal que estiver assistindo a gente pelo canal Dons. Boa noite, Rodrigo, boa noite, meus irmãos, né? Diácono Robson, diácono Edson. Boa noite, José Paulo, professor José Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite maravilhosa. Isso. Boa noite também, Rodrigão. Boa noite, o nosso professor Paulo, Robson, diácono, e o Fernandão. Boa noite. Bom, o tema dessa noite é um tema que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo na nossa igreja, né? Tempo de espera, a espera messiânica do Cristo que vem. E é justamente nesse sentido, é nessa perspectiva que a gente começa, né, essa fala sobre o poder da oração. Primeiro que tem um diácono muito especial, o diácono Edson, que fala que existe uma diferença, né, entre oração, orar e rezar. Que orar você fala com Deus, né? Você fala, mas o rezar é uma coisa um pouco mais completa, né? Ela tem uma dimensão de uma conversa com Deus, onde a gente fala, Deus fala, a gente conversa, dialoga com Deus, né? Então, existe essa diferença entre orar e rezar. Né, quando a gente fala que é a mesma coisa, né, e tem essa pequena diferença aí, né, que vai além, né, E para falar da oração, do poder da oração, do rezar, né, a gente coloca, se a gente for acompanhar todo o tempo das Sagradas Escrituras, a gente vê um Deus que se manifesta, que se revela ao homem, né, portanto, é um chamamento, né? Isso que é o significado da palavra igreja, né? Que vem do grego eclésia, ekkalen, que significa chamado, convocação, para se transformar numa assembleia de ouvintes, daqueles que respondem ao chamado desse Deus. Então, é justamente nessa perspectiva que a gente vê a oração todo o tempo nas Sagradas Escrituras. Você vai ver um Deus que se revela, né, e um povo que responde a esse chamado, né? É isso que cumpre, primeiramente, os nossos patriarcas, né? Aí desde lá a gente pode colocar desde o início da Bíblia, né?
Mas vamos colocar a partir da fé judaica, que começa lá com Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas. A gente vê que o poder da oração está justamente, é uma coisa que parte de dentro deles, né? Essa resposta ao chamamento de Deus, né? E isso é um diálogo entre o homem e Deus, né? Então, todo o período da Bíblia, a gente vai ver essas alianças que são firmadas entre Deus e o homem, né? E justamente o homem que é chamado por Deus, que tem isso, é inato, né, ao homem. O homem vem de Deus e a Deus a gente tende, né? A gente tem uma tendência a Deus. E quando a gente responde a esse chamado, né, a oração, né, o rezar, o dialogar, né, cumpre esse sentido da gente estar em contato com o nosso Pai, com o nosso Deus. E a gente vê isso daí de uma forma, assim, que ela se planifica na pessoa do Verbo encarnado, né, a palavra de Deus, que vem habitar junto de nós, que vem se fazer presente dentro da humanidade, né, no Cronos, né, ele entra na nossa história, no tempo da graça de Deus, aonde a gente tem isso de uma forma mais plena, né? A gente consegue ver isso, né? E é claro que depois, com essa passagem do Messias, né, aqui em meio à humanidade, a gente vê toda uma humanidade que dialoga com Deus, que aperfeiçoa, né, esse diálogo com Deus, e a gente tem vários exemplos, né, dos santos, né, que começa desde o período apostólico, pessoas que realmente disseram sim a Deus, que colocaram esse diálogo entre Deus e a humanidade, isso de uma forma bem forte, bem viva, né? E assim isso vem, né, vem trazendo desdobramentos na sociedade, né? Por exemplo, a gente tem São Bento, né, que ele, mais ou menos ali por volta do ano 400, a vida dele, né, a oração dele, o diálogo dele com Deus, ele transforma toda uma sociedade, né, que começa bem ali no período apostólico e depois vem entrando em decadência, em declínio, né, e aí a vida do São Bento, né, com o dialogar dele, com aquilo que ele tinha entre aquele convívio dele com Deus, aquilo ali serve de inspiração, primeiro na vida monástica, que parte para a vida do clero secular, e aí tem um desdobramento na sociedade, né? E em todo o tempo a gente vai ver esses contornos na sociedade, né? Justamente parte de Deus, esse chamado, a resposta do homem, que diz sim a Deus e dialoga com Deus, e aí aquilo que é interno nele, ele com certeza isso vai ter desdobramentos na sociedade onde ele convive, na onde ele vai trazer inspiração, vai trazer mudanças, contornos na sociedade. E aí eu gostaria de nesse momento, assim, o Fernando, ele é uma pessoa que ele se especializou nessa área, né? E ele, o diácono Edson, que vive, assim, de uma forma muito intensa, né, esse diálogo com Deus, poder da oração, tudo que isso traz de bom para as pessoas.
E aí eu gostaria de passar a palavra para eles, falar um pouquinho para vocês sobre esse tema tão pertinente para nós, nesse tempo que vivemos, né? Passa para o Fernando aí, vai lá. Muito bem. Realmente, a oração é, para o cristão, né, de um modo especial, é como que o ar que ele tem que respirar, né? Como o Robson deu exemplo, né, do diácono Edson, que vive, né, diariamente na missão, nós devemos viver também, né, diariamente a nossa vida de oração. Por isso que o nome é vida de oração, e não somente momentos de oração, né? Quando nós nos dedicamos a uma vida de busca de intimidade com Deus por meio da oração, essa oração ela precisa, digamos que, transpor, né, as barreiras de um simples momento da nossa vida. Nós precisamos que as nossas ações correspondam àquilo que nós estamos rezando, né? E a contrapartida também ela é necessária. Nós precisamos trazer para dentro da oração a nossa vida, né? Diante de Deus nós precisamos ser sinceros, né? Diante de Deus nós precisamos ter verdadeiramente uma amizade, né? Deus nos chama a ser amigos, né? A própria palavra nos diz, né? Jesus fala: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos. E é nessa amizade que Deus nos quer, né? Os santos foram aqueles que são aqueles que fazem com que esta amizade progrida, né? Evolua, cresça, cada vez mais íntimo dele, né? Um grande exemplo que eu costumo partilhar com algumas pessoas é esse, cadê aqui? Esse daqui, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu de uma forma extraordinária, né? Essa intimidade com Deus. Como dar o exemplo dele quando falo, por exemplo, da presença de Deus em nós, né? Tem uma frase dele nas Confissões que ele diz: eu vos procurava fora, mas tu estavas dentro de mim. E é este Deus dentro de nós que nós precisamos cada vez mais sermos íntimos dele. A oração é uma interiorização, é nós irmos para dentro de nós, né? Tem até um grau de oração que é chamado oração de recolhimento, né? Santa Teresa d'Ávila, né, mestra de oração, doutora da igreja, ela trabalha muito isso, meu castelo interior. Inclusive eu tenho aqui no exemplar, né, meio surradinho, né, que é um livro maravilhoso para quem quer se aprofundar na vida de oração, na vida de intimidade com Deus. E ela diz, né, que a nossa alma é como um castelo, onde Deus habita lá no centro, né, a sétima morada, que é o lugar na nossa alma onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus está de forma extraordinária a nos chamar, né? E Santa Teresa ela diz que a porta para entrar neste castelo é a oração, que possamos caminhar rumo a este Senhor cada vez mais dentro de nós por meio da oração, por meio dessa intimidade, da amizade com Ele, né? Que possamos viver este caminho e partilhar as maravilhas que a oração realiza na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, né? Que o poder da oração ele possa ser manifestado nessa noite através da nossa vida, na nossa vida e na vida daqueles que são próximos a nós. Amém? Maravilha! Muito bom, hein, Fernando? Muito bom, Diácono Robson. Então, vou partilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a oração, como o Diácono já fez uma explanada e o nosso querido Fernando também falou um pouquinho
sobre a oração, a palavra já diz, né? Oração. Então, ação, orar e agir. Então, nós temos que se disciplinar. Nessa vida agitada, a gente precisa se disciplinar, ter horários para rezar, horários para parar. E essa é a grande dificuldade. É bom também rezar durante as 24 horas, no trabalho, em todo lugar, você pensar em Deus, isso é o ideal. Mas temos que reservar tempo para falar com Deus. Por isso que a igreja, já no início também, sempre orientou, antes das refeições, fazer orações. Por isso que nasceu a liturgia das horas, justamente para que, antes de comer, primeiro se alimente espiritualmente. Então, vem ali café da manhã, laudes, né? E tem os horários também durante o dia, hora média. Aí tem ali os horários, café da manhã, café da tarde, oração, almoço antes, oração, janta, oração, chazinho da noite, oração. Então, da mesma forma que o seu corpo precisa de um alimento para se sustentar, a sua vida espiritual também precisa. Mas, para isso acontecer, nós temos que se disciplinar, buscar uma disciplina. E eu falo de mim, somos difíceis. A gente prefere mais ficar à toa do que orando. Isso é triste. Mas é uma batalha que nós temos que travar contra nós mesmos. Vem a canseira, vem os problemas da vida, mas nós temos que travar essa batalha. Então, no Catecismo da Igreja, eu estou aqui com o Yucarte, né, vai dizer justamente isso. Desde os tempos mais remotos, no Catecismo da Igreja, nos números 2697, 2698, 2720, vai estar falando resumidamente aqui no Yucarte, no número 499, vai dizer assim: desde os tempos mais remotos, os cristãos oram de manhã, às refeições e à noite. Quem não ora regularmente deixará de orar em pouco tempo. Olha só. Essas são simples, são orações simples, não é as orações que o Fernando estava dizendo aí, que é mais interior. São orações simples. E aí é oração mesmo, não é rezar, é você falar com Deus. Aí é orar mesmo, você agradecer pela comida e tal. O rezar, como o nosso irmão diácono disse, já é um diálogo, né? Você fala, escuta, fala, escuta. E aí nós sabemos, assim, bem, não vou falar tudo, vou dizer só um pouquinho. Nós temos as formas de orar, que é a vocal, como vai dizer, número 500 de Eucarte, dos 2699 e dos 2721 do Catecismo, vai dizer assim: sim, a oração vocal, a alétio divina, que é orar com a palavra, e a contemplação, que é a que o Fernando estava dizendo aí também. As três formas de oração pressupõem a concentração do coração. Oração, coração. Concentração. Dá para decorar? Oração, coração, contemplação, concentração. Então, tudo isso exige um esforço nosso, uma atitude nossa, uma ação nossa. Temos que redobrar nosso esforço para orar, para rezar. Não vai ser fácil, não é assim, pronto, me coloco na presença de Deus, já estou orando. Não, tem que ter um esforço nosso, para que Deus dê risada lá no céu. Não é bagunçado. Tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício nosso. É difícil, mas é gostoso. A partir do momento que você vira um costume,
Depois que vira um costume, aí você começa a enfeitar a oração. Quando você põe uma disciplina, aí você começa a mexer mais com a oração. Aí a oração começa a fazer efeito em você, e aí é onde você entra em êxtase. Você entra na presença de Deus de uma maneira sobrenatural. É o caso de muitos santos, que de joelho adorando a Deus, orando, quando foi ver, já passou 3 dias, 4 dias, e tá lá os homens lá, de joelho orando, e os discípulos vão lá chamar, eles pensavam que era só meia hora. É mais ou menos assim. Mas, meu irmão, só para dar uma temperadinha aí na nossa conversa, tá bom? Depois nós voltamos outra rodada. Passa para o Diácono Robson. Agora, é assim, quando a gente fala de oração, é uma coisa muito ampla, né? Inclusive, a minha primeira ideia de fazer a minha tese da monografia era justamente falar sobre a oração, falar sobre consequências, né, dessa união entre Deus e o homem, e quando não existe isso daí, quando Deus ele consegue com que esse chamado seja respondido pelo homem, e quando não existe esse diálogo, né? Desdobramentos, né? Frutos de um diálogo com Deus ou frutos de uma vida sem esse diálogo com Deus, né? Quais as consequências? O que a gente colhe? Né? E a gente pode olhar para a Bíblia, né? E a gente vai ver muita coisa. São muitos exemplos que a gente pode... E eu vou deixar a parte dos santos aqui para esses dois especialistas. Eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, quando a gente vê, né, aquela conversa do nosso patriarca Abraão com Deus, porque foi falado para ele dar o filho da promessa em sacrifício para Deus. Tem noção do que é isso? Um filho tão esperado, o nome já diz, filho da promessa. De repente, você ter que levar para sacrificar a Deus. Então, veja que existe um diálogo entre Abraão e Deus. E no derradeiro momento, a oração de Abraão é atendida. Vem um anjo lá e fala, não, peraí, não vai pôr a mão no seu filho, não. Deus já viu o quanto você é fiel. Né? E vários exemplos. Quando o Abraão, o Moisés, quanto ele conversou com Deus, quanto ele orou a Deus pelos israelitas. Né? Você veja que tudo começa num chamamento de Deus. É Deus que chama Moisés primeiro lá no... Moisés. E ele... Peraí, olha aí onde você está pisando. Tira a sandália, porque esse lugar é santo. Olha com quem você está falando. E tudo isso é um diálogo. E você vê que vai lá libertar meu povo. Deus chama Moisés. Vai lá, o povo de lá, do Egito, eles estão sofrendo. E aí, isso é um diálogo que é construído. Você vê que a resposta de Moisés, depois, olha as consequências que tem dessa... Veja que Moisés coloca um cajado no mar e o mar é aberto. E o povo passa a pé enxuto dentro do mar. Né? É criado 2 paredões, um de cada lado, e o povo passando ali no meio, a pé enxuto. Olha o que resulta desse diálogo entre Deus e o homem, e quando o homem responde favoravelmente a esse chamado, né, os desdobramentos, aquilo que acontece, o que resulta disso.
O mesmo acontece quando o povo está ali no deserto sendo atacado pelas serpentes, né? E Deus pede para que Moisés coloque uma serpente de bronze, né? E quando ela é alçada, né, levantada, quem olhar para aquela cobra, para aquela serpente de bronze, isso para prefigurar, né, Jesus, quando é levantado na cruz, quem olhar para a cruz, quem se entregar ao reino é salvo. Quem olha para a serpente é salvo. E tantos outros exemplos, né, de que a gente vê, assim, coisas que são chamadas, principalmente no período veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, a gente vê ali, são inúmeros exemplos de teofanias, da manifestação de Deus, através de um diálogo entre Deus e o homem, né? Então, tudo isso são frutos desse diálogo, né? E aí eu gostaria agora que o Fernando entrasse um pouquinho mais nesse assunto. Eu não sei se... porque, assim, quando a gente fala de oração, aqui é um campo bem amplo, né? E a gente entra em várias áreas, né? E aí eu gostaria que o Fernando entrasse um pouquinho agora, e com liberdade, é claro, para discorrer sobre esse ou sobre outra parte da oração. Bom, a Sagrada Escritura, né, ela é repleta de exemplos maravilhosos de oração, né? O nosso mestre mesmo, ele em vários momentos, ele se retira e vai orar. Olha que beleza, olha que maravilha. Nosso Senhor já tinha a visão beatífica, Pai, e tinha essa unidade de pensamento, unidade de própria natureza, né? A união hipostática, né? Em Jesus, a natureza humana e a natureza divina, né? E ele tinha essa comunicação perfeita com o Pai, com o Espírito Santo, né? Com as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. No entanto, ele se afasta por alguns momentos, né? A Sagrada Escritura mostra Jesus que se retira para orar. Os discípulos, quando querem aprender a orar, chega a Jesus e diz: João ensinou os seus discípulos, o Batista ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. Jesus que experimentava, né, na sua vida os mais altos graus de oração, ele nos ensina o Pai Nosso. Os santos, na história da igreja, veem a riqueza que tem a oração do Pai Nosso, né? Própria Santa Teresa, quando ela, no Caminho de Perfeição, um livro que ela escreveu para as monjas, né, do mosteiro do mosteiro que ela tinha fundado, não me lembro agora se é o mosteiro de São José ou o mosteiro da Encarnação. Própria Santa Teresa, ela ensina a rezar por meio do Pai Nosso, né? Uma oração que, a princípio, ela é uma oração vocal, né? Bossuet, que é um autor de vida espiritual, um autor de oração, ele escreve, isso é narrado num outro livro, o livro de Antônio Royo Marim, Teologia da Perfeição Cristã, que só tem em espanhol. São dessa parte que trata da oração na internet, em PDF. Ele trata a oração em 9 graus. O primeiro grau é a oração vocal, né?
que é a oração predominante, por exemplo, da liturgia, né? A liturgia das horas, a Santa Missa, elas partem da oração vocal. Mas cada pessoa, no grau de oração em que ela se encontra, ela vai participar daquele momento, vivenciando o grau em que se encontra, né? Por exemplo, uma pessoa, eu falei, por exemplo, do recolhimento, né? Uma pessoa que se encontra no recolhimento, ela vai vivenciar a Santa Missa degustando a presença de Deus que está dentro dela, né? Santa Teresa, ela trata da oração de recolhimento, Bossuet, né, o Antônio Roy Marin trata no livro Teologia da Perfeição Cristã, que é 2 graus de oração de recolhimento, que é a oração afetiva e a oração de simplicidade. Mas o que significa isso? Significa que o Deus que nos deu a graça para que sejamos salvos, permite que essa graça progrida em nossa vida, né? Ele não nos deu somente os meios para nos salvar, mas para progredirmos nessa salvação. Tem um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, bem sugestivo, né? O título é A Oração. É um livrinho pequenininho, fininho. O nome completo dele é A Oração, o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. Que oração poderosa é essa, né? O poder da oração se manifesta quando nós, de fato, nos colocamos em oração. Os autores de vida espiritual, eles nos recomendam que nós tenhamos esse tempo reservado para oração, né? Alguns autores, né, dizem para que nós tenhamos um período inicial de meia hora. Alguns autores falam, não, pode começar com menos, depois você vai progredindo, vai aumentando o tempo, né, da oração. Santa Teresa d'Ávila coloca a oração como, ela dá uma definição que eu acho maravilhosa. Ela diz assim: a oração não é senão um trato de amizade com quem nós sabemos que nos ama. Quando a gente está com uma pessoa que nós amamos, a gente gosta de ficar pouco tempo com ela? Não. A gente quer ficar muito tempo, né? Quem estiver nos assistindo que está apaixonado, né? Pensa só, perto da pessoa amada, você quer ficar pouco tempo ou muito tempo? Claro que é muito tempo, né? Porém, esse tempo ele precisa ser produtivo, né? A gente precisa separar um tempo, de preferência, um tempo que a gente pode dedicar só para aquilo. Esse negócio de, às vezes, rezar, mas rezar fazendo, por exemplo, assistindo televisão, não combina, né? Santo Tomás de Aquino, ele diz que é possível você rezar não tendo atenção, né? Porém, para Santa Teresa d'Ávila, isso é inconcebível. Para Santa Teresa d'Ávila, oração sem atenção não é oração, né? Santo Tomás de Aquino, ele até dá ele fala dos 3 níveis de atenção. Primeiro nível de atenção, você precisa ter atenção nas palavras, né? Por exemplo, antigamente se rezava em latim, você precisava pronunciar as palavras certinho, porque dependendo da palavra que você vai dizer em latim, se você troca uma sílaba, se você troca uma vogal, uma consoante, você já está falando outra palavra, né? Então, Santo Tomás de Aquino, ele dizia, precisa ter atenção nas palavras, né? Pronunciar corretamente, né? Eu, há pouco tempo atrás, né, minha esposa que me corrigiu, eu rezava um trecho da Salve Rainha errado, né? Aí ela, rezando, eu prestei atenção, aí eu corrigi, porque eu estava rezando errado. Mas Santo Tomás de Aquino, ele aprofunda um pouco mais. Nós
Uma pergunta. Sim. Qual trecho que você rezava errado? Os degredados filhos de Eva, eu falava os degregados filhos de Eva, né? E esse trechinho, até por desconhecimento da própria palavra, né? Salve Rainha, ela foi escrita há muito tempo, então algumas palavras não são tão atuais, né? A gente não costuma ouvir nos dias de hoje, né? Mas a gente precisa pesquisar, às vezes ajuda para poder ter uma pronúncia mais correta. Aquilo que Santo Tomás diz, né, de dar atenção no primeiro ponto. Depois ele fala da atenção no sentido das palavras. Imagina que maravilha, né? A gente reza, vamos supor, né? A gente está rezando o Pai Nosso. E a gente está lá rezando, Pai Nosso que estás no céu. Mas olha a maravilha que é nós dizermos para Deus, Pai. Olha a carga semântica, a carga de sentido, a profundidade que é nós nos voltarmos para Deus e chamá-lo de Pai. O que é um pai para seu filho? É aquele que sustenta, aquele que dá a vida, aquele que cuida, né? O diácono Robson, o diácono Edson são pais. E se eles pudessem estar cuidando, livrando os filhos a todo instante dos perigos, estaria livrando, né? Deus pode e Ele faz, né? Ele nos livra daquilo que vai nos fazer mal. A todo instante Ele está ali, nos guiando, nos ajudando. A carga de sentido que a palavra Pai muitas vezes nos passa despercebido, né? E eu estou falando da primeira palavra da oração. Então, Santo Tomás de Aquino diz que é um progresso. Primeiro você ter atenção nas palavras que você está pronunciando, depois no sentido das palavras, né? Meditar, por exemplo, eu comecei junto com a minha esposa no início desse ano uma turma de crisma, né? Por causa da pandemia, nós não conseguimos dar continuidade, né, aos encontros presenciais. Né, alguma coisa a gente tem feito online, mas acaba sendo meio complicado, né? Nem todos têm acesso à internet. Mas o que acontece? Eu trabalhei com eles também essa questão da oração da seguinte forma: separa pelo menos 5 minutos por dia, pega a oração do Pai Nosso e você vai pronunciar pensando em cada palavra. E pensando de que forma cada palavra da oração do Pai Nosso, por exemplo, se aplica à nossa vida. Muitas pessoas têm muitas dificuldades, muitas feridas em relação ao Pai. Quando for rezar o Pai Nosso, muitas vezes Deus pode curar somente com a pronúncia da palavra Pai. Né? Porque, diferente dos nossos pais, que são falhos muitas vezes, Deus não falha. Né? Deus não erra, Deus é perfeito, né? Ele cura as nossas relações familiares, né? Quando, por exemplo, a segunda palavra, nosso, né? Cura a nossa relação fraterna com os nossos irmãos, muitas vezes, né? A gente passa a olhar para os irmãos não somente eu e ele, mas eu, Deus e ele, né? A nossa relação tem Deus. Deus é nosso Pai. Como que, por exemplo, dois irmãos, no lugar de agredir o outro, no lugar de xingar o outro, vai olhar para o pai e falar, mas o que meu pai vai pensar disso? Né? Então, ajuda até o relacionamento com os irmãos. Então, meditar na profundidade do sentido das palavras é o segundo nível de atenção, segundo Santo Tomás de Aquino. Porém, tem um terceiro. Santo Tomás de Aquino diz que o terceiro e mais profundo é a atenção na presença de Deus. Quando nós dizemos Pai, esse Pai, ele habita em nós. Né? Existe a verdade, né, da inabitação trinitária.
O que é a inabitação trinitária? Deus habita dentro de nós, né? Um outro autor de vida espiritual, que é o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, tem esse livrinho aqui maravilhoso, né? Recomendo quem puder adquira, porque ele é maravilhoso mesmo, muito rico, né? O Frei Maria Eugênio, ele é beato, né? Está em processo de canonização. O Frei Maria Eugênio, ele trata da vida espiritual por meio do castelo interior, né? Então, esse livro aqui, quem quiser estudar o castelo interior, ou moradas, pode estudar por esse livro aqui, que ele é profundíssimo, explica muita coisa. E ele começa, né, as primeiras partes do livro, falando da presença de Deus. E ele dá duas definições da presença de Deus. A presença ativa de imensidade. Deus, ele está presente em nós como ele está presente em tudo que existe. Porque não somente Deus criou, mas se uma coisa, ele sustenta essa coisa. Se Deus parar de pensar no Fernando, o Fernando desaparece. Deus que me criou, que nos criou, ele está pensando em mim. E é isso que faz com que eu continue existindo. A criação de Deus, ela não é uma coisa do passado. Ela é uma coisa do presente. E Deus, ele nos cria habitando em nós, habitando na sua criação. Daí também a questão da onipresença de Deus, né? Deus habita em todo lugar. Porém, segundo Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, e a frase dele que eu acho maravilhosa, né, que é o maior fruto da presença ativa de imensidade é a graça. Deus habita em nós também por meio da graça, e aí ele dá um nome de presença objetiva. Ele habita em nós não somente como criaturas, né? Não somente nós sendo como criaturas, mas nós sendo filhos, né? Ele nos ama, por meio de Jesus Cristo, ele nos salva e nos faz participar da sua natureza, né? Essa é a graça que habita em nós. Deus, ele habita em nós como amigo. Para Santo Tomás de Aquino, o amor, né, o amor mais elevado é o amor de amizade, que é um amor que vai e que volta. Por isso, a importância, por exemplo, de nós vivermos em estado de graça. Porque quem não está em estado de graça, ele participa da presença ativa de imensidade. Mas da presença objetiva ele não participa, né? Por esse motivo, Deus nos dá os sacramentos, para que a salvação que Jesus realizou por amor de nós, né, no Calvário e na ressurreição, essa salvação, ela continuasse na história da igreja por meio dos sacramentos também, né? Por meio dos sacramentos, por exemplo, o sacramento do batismo, nós recebemos a adoção filial, recebemos o Espírito Santo, recebemos a graça santificante. Por meio da confissão, nós recuperamos essa graça que talvez possamos ter perdido por meio do pecado, né? Então, a presença de Deus, ela é fundamental na nossa vida de oração. Nós podemos compreender, né? Mais do que compreender, crer. Deus habita em nós. E é por meio dessa compreensão, partindo disso, que a gente começa uma vida de oração com muito fruto. Porque uma coisa é a gente pensar, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu sempre tive muitos amigos evangélicos, né? Aí nós estávamos num lugar onde estava passando uma pregação, né, de um pastor evangélico, que nessa pregação o pastor falou, né, meio escandaloso, mas ele falou: oração de católico não passa do teto.
Aí esse amigo meu que me conhecia, sabia que eu era uma pessoa de oração, ele falou, esse pastor não está falando uma coisa muito adequada. Eu falei, mas ele está certo. A oração do católico não passa do teto, porque não precisa subir, Deus mora dentro de nós. Deus habita em nosso coração. A gente fala de perto, a gente fala de bem perto com o Deus que nos ama e que nos chamou. Amém? Vou passar para o nosso irmão. Então, eu quero continuar seu pensamento, muito bom. Seu pensamento de vários pensadores. Então, esse esconderijo está dentro de nós. Esse é o segredo da oração. Você descobrir Deus dentro de você. Você não pode parar de tentar descobrir. Tem um esconderijo dentro de cada um de nós, onde habita Deus. Esse esconderijo precisa ser buscado frequentemente. Essas orações vocais, contemplação, lésio divina, é justamente exercícios para entrar nesse esconderijo, né? Quando você estava falando, muitos teólogos, muitos santos maravilhosos, me vinha na mente uma pessoa analfabeta do interior, na roça, rezando o terço. Chega mais rápido que esses. Por quê? Porque a inocência, a simplicidade, ser igual a uma criança, faz com que ela chegue aonde nós estamos tentando chegar antes de nós. Antes de nós. Nós chegamos, talvez, buscando livros, buscando santos e tal. Essas pessoas humildes e simples, elas não sabem ler. Elas não têm tudo isso que nós temos. E elas chegam a Deus também por causa da simplicidade de coração. Então eu vejo assim que, como o diácono disse, o diácono Robson, tem várias formas de explicar a oração. Para cada tipo de pessoa tem uma explicação adequada. Sabemos que todas elas chegam naquele interior, que é o esconderijo de Deus. Todas as orações que buscam o seu interior, o esconderijo, Deus está escondido dentro de você, todas elas são válidas, porque buscam o esconderijo de Deus. Estava olhando aqui, eu sem querer estava com um marca-texto aqui, e confirmou, o marca-texto está falando de Santa Teresa do Menino Jesus. É incrível, né? Aí está dizendo assim, para mim, a oração, o impulso do coração é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. Santa Teresinha do Menino Jesus. E também eu lembrei do diácono Robson também, olhando aqui, um santo chamado São Gregório de Nazianzo. Conhece o diácono Robson? Esse santo... Nazianzeno. Isso, Nazianzino. Devíamos mais, presta atenção, ó o que ele diz. Devíamos mais frequentemente lembrarmos de Deus do que respirar. Olha aí. Então, nós temos que estar igual esse sachêzinho que fica dentro da água, mergulhado ali. Nós temos que estar como se fosse um sachêzinho mergulhado no Espírito Santo de Deus. E aí, assim, para encerrar minha parte por hoje, eu só queria dizer o seguinte: a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou lembrar dos nossos professores, né, que tentavam explicar a teologia para nós, e até hoje eles tentam, porque o teólogo é isso, é tentar trazer para o mundo
no linguajar do mundo o que é Deus. Isso é muito louco. Isso é muito louco, cara. Porque a gente só fala besteira, tem hora. Porque a gente quer tentar pegar o idioma divino e colocar no idioma humano. E aí acontece muitos erros, mas também acertos. Mas eu queria dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é oração em movimento. O Pai, o Filho, respira Espírito Santo. É o oxigênio dos dois. E nós também, fazendo parte da Santíssima Trindade, também temos que respirar esse Espírito Santo do Pai e do Filho, que é o nosso espírito. O nosso espírito. Por isso que nós temos o desejo de orar, porque nós temos um espírito. E nós temos a alma que nos dá o discernimento, nos dá... somos únicos através da alma e o corpo. Então a Santíssima Trindade repete-se através da nossa oração dentro de nós, aonde descobrimos esse Deus maravilhoso e nós também começamos a respirar o Espírito Santo como o Pai e o Filho respira e os três se tornam um em nós também. Amém? Que a oração nos ajude a se esforçar para entrar em comunhão com esse Deus maravilhoso. Na simplicidade. Sempre na simplicidade. Igual um padre maravilhoso falou para nós. Acho que foi Santo Agostinho mesmo que falou. Não, foi o padre mesmo que falou para nós. Falou assim, né? Que o teólogo mostra o joelho. Se tiver calo, é um verdadeiro teólogo. Se não tiver calo, desculpa. Joelho elogia. Padre Ézio. Caiu. Padre Ézio. Cadê? Sumiu o diácono? Eu ia até falar para ele não subir, não, que pode ser que tenha alguma pergunta para ele, né? Não sei como é que tá aí, né? Eu tenho uma para ele, direcionada a ele. Claro, ia direcionar para todos, mas tinha uma que tinha aqui o nome dele, sim, sobre práticas de jejum na oração. Para falar um pouco desse tema sobre práticas de jejum na oração, como Jesus fazia as práticas de Jesus. Como que é as práticas de Jesus hoje para nós católicos que não temos o hábito de praticar? Marisete Teixeira. Fernando! Vai que é tua! Bom, era do Edson, era do diácono Edson, mas sobrou para você. Bom, o jejum, né, ele tem algumas funções maravilhosas na nossa alma, né? Dentre elas, ele faz com que o nosso corpo também entre em oração, né? Muitas vezes nós estamos numa oração mais reflexiva, intelectual, e o jejum ele faz com que o nosso corpo entre em oração também, né? Ele nos dá um domínio maior sobre os nossos sentidos, né? E a prática do jejum, a igreja nos pede, né, que o jejum e a abstinência, né, a abstinência de carne às sextas-feiras, e o jejum e a abstinência na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, né? Tem várias formas de jejum. Tem desde você suprimir uma refeição, né, num desses dias, como até você suprimir as orações, as refeições no dia inteiro, né? Quando eu aprendi a fazer jejum, até por inexperiência, eu fazia
um jejum, eu já comecei fazendo um jejum que é muito radical, né? Eu não recomendo para quem está começando, porque para mim não fez muito bem, né? Ficava das 6 horas de um dia até as 6 horas do dia seguinte. Não recomendo, né? Para quem está começando, para quem já tem uma caminhada, já tem hábito, já conhece bem o seu organismo, né? Pode ser benéfico, né? Mas basicamente é assim. O principal do jejum não é passar fome. O principal do jejum é passar desejo. Porque muitas vezes a gente vai falando, não, mas eu não quero, eu não vou fazer o jejum, não vou comer determinada refeição. Aí você deixa aquela refeição para você comer junto com a outra refeição seguinte. E não é isso. É você passar o desejo. Você quer comer um determinado alimento no determinado horário e você simplesmente não toma aquele alimento, né? São Gregório Magno, ele coloca 5 formas que o jejum nos tenta, né? Ele nos tenta pela quantidade, ele nos tenta pelo sabor, ele nos tenta pelo requinte, ele nos tenta pela pressa, né? Às vezes está antes da hora de se alimentar e está correndo para se alimentar. E ele nos tenta pela voracidade, né? Muitas vezes o alimento, a preparação do alimento, ela é muito saborosa, é preparado somente para privilegiar o sabor e nem tanto a nutrição, né? Essa é uma forma, por exemplo, que a gula, né, que é a principal doença espiritual que o jejum combate, a gula nos tenta dessa forma, né? Pela quantidade, às vezes colocar muito alimento, né? Quem define quantidade e qualidade, preferência, é nutricionista. Às vezes também é muito importante isso. Coloca prática de jejum e, na verdade, o organismo dela está pedindo determinado alimento que ela está tirando. Então, é muito importante consultar um nutricionista, né, que, com certeza, fará muito bem espiritualmente. O nutricionista está para nos ajudar espiritualmente. Maravilhoso. Legal. Maravilha. Temos uma pergunta agora direcionada ao diácono Robson Flauzino. Vamos lá, pergunta do nosso amigo. Vou pegar aqui o nome do cidadão aqui. O Sérgio, boa noite, Sérgio. Sérgio Gomes, ele é aqui pertinho, gente. Olha aí, ó. Pertinho de nós aqui. Eu acho que é da comunidade de São José, de Poá. Vamos lá. Às vezes é conhecido, o diácono Flauzino. A pergunta dele, bem legal, viu? Ó, meditação, tá? É sobre meditação. Por que confundimos muito a oração com a meditação? Essa é a minha dúvida. Sérgio Gomes. Sérgio, né? Primeiramente, obrigado pela pergunta, Sérgio, pela participação. A gente deve exatamente pensar muito nessas coisas, né? Inclusive, você vê que aquilo que o nosso irmão colocou aí, o Fernando, né? Sobre aquilo que o São Tomás de Aquino nos diz sobre os níveis de atenção, né? Então, justamente, veja no que desemboca, né, a questão de você realmente fazer uma boa meditação, né, sobre esses níveis de atenção que São Tomás de Aquino nos propõe, né, e veja que isso, colocando isso na nossa vida, o desembocar de que isso traduz em nossa vida. Veja que, por exemplo, quando a gente pensa naquela, vamos colocar que isso é uma passagem bíblica, mas vamos colocar isso dentro daquela música lá, né? Ouço uma voz que me acompanha.
ouço cada vez melhor. Preparai o caminho do Senhor. O Fernando começou a falar de Jesus Cristo, e eu gostaria de trazer esse personagem aqui para a nossa conversa, que é João Batista. João Batista, quando ele ouve essa voz, lembra que a gente começa essa conversa falando desse chamado de Deus, é Deus que se manifesta, né? É Deus que se revela para nós, e ele faz esse chamamento para nós. Quando a gente ouve, a gente já está, de certa forma, respondendo, porque o fato da gente ouvir a voz de Deus já é uma resposta. Né? Lembra que o nosso irmão Fernando falou sobre a questão da graça de Deus que habita em nós? Né? Então, veja que ele ainda, essa música ainda fala assim, ouço cada vez melhor, são os níveis, né, dessa graça que vai progredindo em nós. Preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele não prepara o caminho partindo de algo exterior. João Batista, ele prepara o caminho primeiro dentro dele. É dentro dele que é preparado esse caminho para a vinda do Messias. Porque o Messias também veio para ele. Concordam? Então, veja que tudo isso, né, essa vida de João Batista, né, essa relação de João Batista com Deus, e de uma forma assim muito especial, com o Messias, ele tem um desdobramento na sociedade. Né? Aí ele começa a preparar realmente o caminho na vida das pessoas também. Porque o testemunho de João Batista, veja que o Evangelho de João começa falando disso, que ele é testemunha. Ele mesmo fala que ele não é o Messias, mas ele é a testemunha do Messias. Então, esse preparar do caminho realmente acontece na vida de João Batista, para que depois isso desabroche, fazendo com que ele prepare o caminho na vida das pessoas também, para a vinda messiânica. Né? Então, essa questão da gente, da meditação, né, ou da oração, isso são caminhos, né, são graus dessa nossa relação com Deus, que quanto mais a gente, como bem disse o nosso irmão Fernando, né, quanto mais a gente quer estar perto do nosso amado, do nosso Senhor, do nosso Deus, mais isso vai crescendo em nós, né, mais esse ganho de intimidade com Deus, de querer estar com Ele, vai aumentando, vai subindo, e a gente vai cada vez mais permanecendo um maior tempo em estado de graça. Amém? Muito legal. Amém, Sérgio, obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta do Soler. Quais os tipos de orações que podemos fazer? Quais os tipos de orações podemos fazer? Antônio Marcos Soler pergunta. Boa noite, Soler. Boa noite, Fernando? tio Marquinhos. Bom, Agora, daí o diácono apareceu? O diácono Edson apareceu. Agora inverte. Agora vamos inverter. Me inverter. Então. Então, aí é o Fernando. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre contemplação, sobre meditação, sobre oração vocal, oração de contemplação. Então, cada um de nós podemos buscar a contemplação, que é você só com os olhos orar
só com os olhos, diante de um crucifixo, diante do Santíssimo Sacramento do altar, e ali contemplar também a natureza, o céu, mas entrar em comunhão com Deus ali na contemplação, orando, rezando, contemplando as flores, contemplando aquilo que mais te chama para perto de Deus. Um beija-flor, beijando a flor, olhando igual Santa Teresinha muitas vezes, na sua aridez, ela ia para a capela do Santíssimo e contemplava os tijolinhos da capela. Ela orava contando os tijolinhos. Mas para dizer que a contemplação é tudo aquilo que você vê e contempla e leva a Deus. E aí temos a oração vocal, que é essa que o Fernando também já disse, sobre o Pai Nosso, as orações que tem nos livros, que parece que é repetitiva, mas não é repetitivo. Por que não é repetitivo? Porque a nossa vida parece que é repetitiva, mas não é repetitiva. Por isso também as orações seguem o mesmo ciclo da vida. São exercícios que nos fazem buscar Jesus escondido em nós. Não esqueça disso. Todas as ferramentas que nós temos na oração é buscar Jesus escondido dentro da gente. Tem que achar esse Cristo dentro da gente. E ali você tem intimidade com ele, a sua vida vai mudar, tudo vai se transformar. A oração, ela transforma a gente. Contemplação vocal e létio divina, que é oração com a palavra. Você pega a palavra e você joga para dentro da sua vida. Tá entendendo? Ou seja, a létio divina, primeiro a leitura, você lê a leitura da Bíblia, depois você medita, saboreando a palavra, comendo a palavra na meditação, aquela leitura que você leu, escolhe o versículo que mais te chamou a atenção, uma palavra, uma cena, lê várias vezes a mesma palavra, depois você medita essa palavra, medita ela bem meditado mesmo, meditação, você leva para dentro de você, depois você coloca a oração na sua vida, contempla na sua vida o que eu vou fazer com essa leitura na minha vida. Então tem essas três formas de oração, essas três formas de orar: oração vocal, létio divina e contemplação. Beleza? Tranquilo, obrigado. Obrigado, Diácono Edson. Quando terminar a live, eu tô com uma pergunta aqui dos porquês. O curioso é quem assina a pergunta é um pastor, tá? Ele assina essa pergunta. Só que se eu jogar essa pergunta no ar, vai dar um bafafá, meu amigo. Vai dar um bafafá. Eu tô lendo aqui, mas não dá para entender assim o sentido. Ele vai muito na contramão do que a gente está conversando. Então, eu peço desculpa ao José Arlindo Messias. Peço desculpas, essa pergunta eu vou repassá-los a eles e peço para vocês acompanhar as próximas lives. Pode ser até amanhã eu já chego com alguma resposta em torno... É porque vai muito contra o evangelho, no meu ponto de vista. Mas eu não vou jogar hoje, nessa live eu não jogo essa pergunta, tá bom? Fica na próxima, quem sabe amanhã eu já jogo para você essa resposta. A Carolina, de 14 anos, que perdeu os pais num acidente, que participou de uma live conosco, tá? Ela faz a seguinte afirmação e a seguinte pergunta ao mesmo tempo. Na ocasião, ela relatou que tinha perdido os pais num acidente e ela não conseguiu ajudar os pais, enfim, e agora mora com uma outra pessoa que
cria ela e tudo mais. E ela falou que durante esses anos, aí, aproximadamente 7 anos, ela sonha com a mãe dela. E a pergunta ela faz o seguinte: ela não tem a prática, ela reza Ave Maria, o Pai Nosso dela, antes de acordar, antes de dormir, né? Não, na hora de dormir, na hora que ela acorda, né? Ela faz as orações dela. Só que ela falou que durante o dia o hábito de rezar dela é o seguinte: ela fala que é o hábito de rezar com o coração, que ela tem a oração dentro do coração dela. Ela não reza o texto, ela tem um textinho, mas ela não reza, mas ela tem aquele pensamento gratificante, aquele pensamento em Deus no coração. Isso também é uma prática de oração? Ela pergunta, é uma pergunta que os três podem responder, por gentileza. A Carolina, ela só tem 14 anos. Fernando. Muito bem. Bom, eu automaticamente me lembro de Santa Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade, ela era meio, digamos assim, interiorizada, né? Ela sentia algo diferente dentro dela. Ela dizia empabucada, né? De repente, no momento, ela pergunta para um padre: padre, eu a todo momento eu sinto que tem uma presença dentro de mim, eu sinto que alguém mora dentro de mim. Ela não fazia nem ideia dessa presença de Deus em nós, né? E o padre explicou para ela a inabitação trinitária, né, que eu cheguei a comentar, que Deus morava dentro dela. E ela conta para a irmã que ela ouviu isso, a vontade que dava de ela falar para o padre: padre, para de falar, por favor. Porque ela imediatamente já queria se voltar para dentro e continuar naquela oração do coração que ela estava tendo. Então, ela queria permanecer com aquela oração interior. Deus, como Deus habita dentro de nós, a nossa oração ela percorre o dia inteiro. Não nos abandona. Tem aquela passagem belíssima, né, de Marta e Maria. O texto no grego tem um verbo aplicado para Marta, outro verbo aplicado para Maria. Para Maria, o verbo aplicado é pros. Para Marta, o verbo aplicado era peri. Pros, Maria estava voltada para o Senhor. Peri, Marta estava na periferia, ela estava afastada, né? Para consertar aquele problema do evangelho, bastava Marta estar prós, estar voltada para o Senhor, independente do que ela estava fazendo naquele momento, né? Então, nós, durante o dia, precisamos estar com o coração voltado para Deus. Santa Teresa d'Ávila, o último capítulo, né, a última morada, a 7ª morada, né, que é o segundo Santa Teresa, é quando a pessoa alcança a perfeição, né, o 9º grau de oração, né, que é a oração de união transformante. A alma da pessoa, ela é transformada em Jesus. E ali acontece a união de Marta e Maria, segundo Santa Teresa d'Ávila. Então, independente do que a pessoa está fazendo, ela pode estar em comunhão com Deus, em oração íntima, oração do coração. Então, essa, com certeza, é uma oração muito frutuosa. Nós estarmos, durante o nosso dia, conversando com Deus, em intimidade com Ele. Gente, eu coloquei aí no privado para vocês ler. Já está aí? Uma pincelada por cima. Vocês dão uma lida. Vocês achar pertinente a gente fazer o comentário sobre esse... Eu dei uma pincelada aqui na pergunta dele, tá? Mas tem um pouquinho mais de assunto aqui embaixo com ele. Já troquei até mensagem aqui com ele, mas
Se vocês acharem que dá para fazer algum comentário em cima, ou a gente pode deixar para uma próxima ocasião, deixo à vontade. Para mim não aparece. Não apareceu? Apareceu? Então, estamos ao vivo aqui, gente, no Canal Dons, finalzinho de live hoje, nesta sexta-feira, com o tema O Poder da Oração, maravilhoso, encontro com o diácono Edson Medeiros, o Fernando e o diácono Robson Flauzino, gente, aqui conosco. E aí, o que vocês acham? Dá para dar uma palavrinha para ele? E aí, professor? Quando o professor aparece, e aí? Nós estamos te ouvindo. E aí? Bom, enquanto os nossos convidados vão lendo aí, eu vou fazer dois convites especialíssimos. Primeiro, segunda-feira, às 19h30, temos a missa aí de ação de graças pelo ano de trabalho, né, dos diáconos permanentes lá em Poá. Diácono Robson, depois só me lembra o nome da paróquia, que sempre fica na minha cabeça, que é a Nossa Senhora de Fátima, lá de Calmon. Mas eu sei que é a comunidade São José. E fazer o convite também para o dia 24, da missa aqui na nossa paróquia, aqui na Santos Afonso, às 19 horas. E no dia 25, Santa Missa nos horários do dominical, né, às 8h30, às 11h, às 17h, às 19h. Então, só fiz essa passada aqui rápida para fazer esse convite, enquanto nossos convidados dão uma lida lá. E aí eu vou deixar contigo de novo, Rodrigo. Beleza. Deram uma olhada por cima, deu para... Eu vou... Tá me escutando? Sim, tô sim. Pode falar, diácono Edson. Então, meu celular tá com um pouco de... Então, meu celular tá com um pouco de defeito, aí vocês me perdoem aí, tá? Sobre aquilo que eu já disse, eu acho que nem todo mundo está acompanhando a live tudo, né? O que acontece? Você come, tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, tem repetição do ciclo da vida, e a nossa liturgia tem o ciclo litúrgico, né? Tem um ciclo litúrgico para a gente poder seguir. E esse ciclo litúrgico, ele vai mostrar para nós o encontro com Deus, porque tudo no mundo é repetitivo, mas o Espírito Santo modifica essa repetição no nosso interior. É no nosso interior. Quanto mais você tem a presença de Deus na sua vida, mais você ama as pessoas, mais você busca nas pessoas Cristo verdadeiro. Porque se eu não amar o próximo, não adianta. Então, infelizmente, o ser humano, nós, somos pecadores. Esta repetição, ela é proposital, mas o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Então, são leituras repetidas, são leituras que levam à conversão, mas aquela pessoa que se abre a Deus, ela tem uma mudança de vida e uma transformação de vida. Então, é isso que acontece no ciclo litúrgico. Nada mais. Peço até para o Fernando dar uma pincelada aí, Fernando, por favor. Bom, para começar, a gente está seguindo o que o próprio Jesus faz, né? Quantas vezes no Evangelho Jesus anunciou a sua morte? No mesmo Evangelho, o próprio Jesus repete. Se no mesmo Evangelho o próprio Jesus repete, e nós, durante o ano litúrgico, repetimos várias vezes, várias passagens, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 26, toda missa a gente reza a Ave Maria, em toda missa a gente reza o Pai Nosso, e todos os dias rezamos estas orações que estão na Bíblia, que nós repetimos. Então, as passagens bíblicas não são somente aquelas que nós proclamamos no momento do Evangelho, no momento das leituras, no momento do Salmo.
todas as orações, né, católicas partem da Sagrada Escritura, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, né? Então, nós repetimos várias passagens todo momento. Repetir não significa ser repetitivo, porque quem ama diz que ama muitas vezes. Nós fazemos com o nosso Deus. Pastor Messias, quer falar alguma coisa, Diácono Robson? Sim, quero dizer que, primeiro, a nossa fé, ela começa com um povo eleito. Povo, nação eleita, nação santa, que começa lá nos primórdios com os patriarcas, né? É uma fé judaica, né? E a gente precisa entender exatamente como funciona, né, essa fé desse povo judaico, porque nós descendemos deles, né? E você vê que a fé judaica, eles exatamente, e essa fé, ela começa sendo vivenciada, né, o povo que vive isso, e conta de geração em geração, depois essa fé é deixada para nós como as Sagradas Escrituras. Em todo momento, esse povo, eles contam aquilo que aconteceu, as teofanias, as manifestações de Deus. E isso não é contado apenas uma vez, são várias vezes. Mas por que eles fazem isso? Eles não fazem isso no sentido de repetir. A gente sabe muito bem que isso não é uma memória, é um memorial. Não é como se essa memória acontecesse várias vezes, mas é um único momento em que nós nos voltamos para esse momento e contemplamos o nosso terço. É uma atualização. Isso, a gente reza 50 vezes a Ave Maria. E para falar sobre o terço, a gente precisava de várias lives para falar só sobre o terço. Né? Aquela questão, a questão do aprofundamento que a gente tinha comentado uma vez. Sim, mas isso daqui, a gente está contemplando, veja que a gente contempla. Quando eu falo Ave Maria, eu não estou falando com Ave Maria, eu estou contemplando um mistério. Quem falou Ave Maria foi um anjo. Então, eu estou contemplando um mistério, né? A gente não é repetitivo. A gente contempla um mistério de amor que foi engendrado por Deus, né? Ele que se manifesta a nós, entra no nosso cronos, na nossa história, e deixa essa história para que a gente viva essas teofanias, essas manifestações de Deus, que é o que a gente... da forma que o Diácono Edson disse, né, que o ser humano, ele tenta esquadrinhar Deus, olhando para ele numa perspectiva humana, e Deus é Deus, Deus é divino. E nós não temos um olhar divino para enxergar Deus como ele o é. Então, por isso, a gente precisa de se aproximar dessas teofanias para que a gente se aproxime, né? Como o Padre Ézio também falava, né, Fernando? Sobre o dadaísmo, né? Por mais profunda que seja a elucubração humana, ele não vai conseguir fazer uma palavra daquilo que é Deus. Ele vai ficar só no gugu, é um dadaísmo. Exatamente. Gente, legal. Gente, vou agradecer vocês. Pastor Messias, você viu que o pessoal não corre, não. Responderam, viu? Gente,
Vou pedir para vocês aqui um muito obrigado, agradecer essa participação aqui especial de todos, Diácono Edson Medeiros, o Fernando, Diácono Robson Luiz Flauzino, encontro maravilhoso sobre o poder da oração. Peço a todos aqui, desculpa, gente, eu sei que vocês mandaram as perguntinhas, tem bastante pergunta bacana, tem pergunta sobre o Pai Nosso, para comentar o Pai Nosso, tem a do Creio, aí tem uma que fala assim, está comentando sobre a passagem, que, se eu não me engano, foi o Fernando que falou sobre o latim, se fala uma letra errada, a oração estaria errada se não prestasse atenção nas letras, né? Aí ele coloca, ele não ela, né? Ela coloca de uma forma bem legal aqui. Ela deixa assim pra gente. Então quer dizer que a pessoa que faz uma oração, Ave Maria, cheguei a Senhor com os benditos, atropela tudo, tá rezando errado. Ela não tá rezando de coração, vou rezar um texto, mas reza um texto de qualquer jeito. Ela deixou esse comentário aqui. Então você imagina, era no latim, já era assim, mas nem no nosso próprio idioma hoje conseguimos rezar de uma maneira correta. Sempre de qualquer jeito. Não, vou tirar um tempinho para Deus, mas o tempinho que tira, Pai Nosso que está no céu, e ela fala, estou falando assim porque ela coloca assim acelerado. Ela fala acelerado, e é verdade. E é verdade. Um comentário bem legal que ela fez aqui, o nome dela é a Kathleen, participa aqui. A dona Elvira, que sempre está por aqui também, faz um comentário bem legal, dona Elvira. Dona Elvira falou que hoje teve dificuldades para acessar, dona Elvira. Hoje foi meio complicado para a senhora achar a gente, porque a gente normalmente distribui várias salas, a gente tomou, infelizmente, um bloco aí do Facebook. Sei que a Curizão tomou um bloco aí, mas as lives estão correndo normal, não posso compartilhar muito. Mas ela falou que gostou muito da explicação sobre o terço, o rosário que ela tanto ama. E a outra pergunta seria aqui direcionada a vocês também, que fez o Cláudio. O Cláudio comenta muito sobre a Bíblia, as passagens bíblicas, né, de uma forma correta para a meditação. Ele pediria aqui, no caso, uma forma bem legal para ele poder começar a conseguir meditar o Evangelho. Por mais que ele acompanhe aplicativos, como ele cita aqui, Católico Orante, os próprios aplicativos das Santas Missas, as Santas Missas que ele recebe algumas meditações, ele queria desenvolver a própria meditação dele, que ele tem essa certa dificuldade. Aí ele coloca o exemplo da Lectio Divina, que seria um caso bem legal para ele começar a colocar a meditação dele em dia. O nome dele é o Jorge. Legal, Jorge. Rodrigo, com relação às leituras, só nessa pergunta desse rapaz, o elenco das leituras da missa, eles são um discernimento da igreja, né? A gente, na nossa igreja, a gente, graças a Deus, a gente tem o magistério, né? E a tradição, além das Sagradas Escrituras, né? Então, a gente tem, um movimento que começa desde os apóstolos, né? E ele é sucessivo, né? Então, eu até gostaria de indicar para esse irmão que ele lesse a Constituição Dogmática Dei Verbum, para ele entender um pouquinho mais sobre o que a nossa igreja fala das Sagradas Escrituras, né? De que forma que a gente deve absorver as Escrituras, né? E é um indicativo muito importante para nós católicos, né? Saber o que é o que está em vigência na nossa igreja, que são os concílios, né? E o Concílio Vaticano II, ele nos traz muitos documentos importantes e que traz são verdadeiras orientações discernidas pela igreja com o Espírito Santo na Santíssima Trindade. Amém. Bom, e é isso, vou pedir mais uma vez, obrigado a todos. Rodrigo. Vou pedir para vocês... Oi. Rodrigo, antes de fechar, o meu celular está muito ruim, me perdoa, viu? Muito ruim mesmo o celular. Eu só queria dar duas palavrinhas a respeito ainda daquela que o Robson falou, a respeito das repetições, que não é repetição.
justamente é uma atualização. Então, nós temos vários padres do mundo, sim ou não? Sim, temos vários padres. Só que todos esses padres, todos eles, é um só. Cristo. Todas as missas, nós temos várias missas do mundo, sim ou não? Sim. Mas todas essas missas é uma única só. É aquela de Cristo. Paixão, morte e ressurreição dele. Então, tudo isso é uma atualização do que já aconteceu historicamente e, pelo poder do Espírito Santo, se torna atual aquilo que aconteceu. Então, não há repetição. Tudo que nós repetimos é uma atualização para os tempos de hoje. Os padres é um só Cristo, são vários padres, é um só Cristo. As missas é uma só missa, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa. É uma só, é aquela de Cristo. Então nós atualizamos, a igreja atualiza quando celebra, e não repete, atualiza. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Só mais uma, nessa fala mesmo do Diácono Edson. Lembra que eu falei que a nossa fé descende do povo judaico? O povo judaico, eles celebram a Páscoa. E a Páscoa deles, inclusive, eles comem erva amarga para lembrar do tempo deles de escravidão lá no Egito. Então, eles contemplam aquele momento do pechar, da passagem deles lá da escravidão para ser libertos. E Jesus Cristo nos liberta de tudo, inclusive nem a morte pode nos tocar. E é essa Páscoa que nós contemplamos. É um mistério que nós estamos contemplando. Todas as orações da nossa igreja, elas contemplam o mistério. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Isso, não contempla, atualiza. Atualiza, faz presente aquilo que aconteceu. Sim. Entendeu? Os judeus lembram, nós não, nós vivemos aquilo ao vivo e a cores, em todas as missas. Não é um símbolo ali, já é o próprio Cristo. Os padres, quando eles estão celebrando, é o próprio Cristo. Então, essa é a diferença da Igreja Católica. Cristo. E só para concluir aqui, tudo o finalzinho que ele mandou sobre as imagens que ele questiona, que tem dentro da Igreja Católica. Só para concluir, gente que está pegando aí pelo fio da meada, estão cobrando. Vocês não falaram a pergunta do rapaz, mas deu para entender já o que está acontecendo. É demais, a galera é demais. Já deu para entender, né? Sobre as imagens que o pastor Messias, essas imagens que ele fala, essas imagens que vocês têm dentro da igreja também, outra coisa que eu não entendo. Olha, eu vou falar um negócio aqui, mano. Eu não estou entendendo o senhor, pastor Messias, desculpa. Eu não estou entendendo, é o senhor. As imagens, não podemos falar, são homenagens. É isso? Estou errado no meu comentário? São homenagens que a gente prestou a pessoas que foram bem próximas de Deus, estavam ligadas a Deus. Tá certo esse comentário, gente? Tá, né? Rodrigo, as imagens é o evangelho que é vivido na vida dessas pessoas. Por muito tempo, né, principalmente quando os monges evangelizavam, ensinavam o povo, principalmente aquele povo bárbaro que não sabia ler, não sabia escrever, tinha povo que não tinha nem escrita, né? O povo eslavo, que o São Cirilo fez a língua escrita para eles, eles tinham a língua falada, que é a língua eslava.
São Cirilo desenvolveu uma linguagem escrita para eles que hoje depois recebeu o nome de linguagem cirílica, em homenagem a São Cirilo. Veja que tudo isso daí são formas de evangelizar, né? Nos templos onde os apóstolos celebravam, né, a Eucaristia, sempre tinha uma imagem que contemplava o mistério da paixão, morte de Jesus Cristo. Então, tudo isso desde o princípio na nossa igreja, isso é muito presente. Então, as imagens, ela têm um significado, aliás, que tudo na nossa igreja tem um significado muito comunicante, e ele comunica o mistério. Tudo na nossa igreja. Desde uma procissão de entrada, um turíbulo, tudo tem um significado que nos remete à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Zé, põe na tela esse contato aí, por gentileza, tá? Põe na tela esse meu contato. Uma passagem bíblica, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Nós adoramos a imagem. Nós adoramos Jesus Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Amém? Amém. O pastor Messias, eu falei para o professor colocar o meu contato na tela aqui embaixo, aqui, depois você pode mandar mensagem à vontade, tá bom? Fique à vontade para a gente bater um papo, não tem problema não, tá bom? Gente, muito obrigado. Diácono Edson Medeiros, obrigado pela disponibilidade. Fernando, obrigado pela participação, foi um prazer. Diácono Robson Flauzino, sem palavras, obrigado por proporcionar esse encontro maravilhoso para as pessoas poderem acompanhar essa formação, né? É uma formação maravilhosa, é uma formação. Foi bem legal estar com vocês aqui essa noite. Desculpa alguma coisa. Tem algumas coisinhas por aqui, mas depois eu vou encaminhar o Diácono Flauzino, a do Diácono Edson aqui eu levo por escrito, entrego na mão dele nessa semana lá na paróquia. E a do Fernando eu mando lá no WhatsApp lá para ele dar uma olhadinha. Tem 3 para o Fernando, 2 para o Diácono Edson e tem umas 4 aqui para o Diácono Flauzino também, tá bom? Com umas perguntinhas aqui para a gente, mas nosso horário deu uma boa esticadinha, tá bom? Mais alguma coisa, professor? Rapidinho. O Rodrigo falou da Dona Elvira, que foi difícil de encontrar hoje. Gente, a gente sofre um problema sério a cada 15 dias. Como a gente compartilha muita coisa, o Facebook acaba barrando a gente. Então eu já faço convite para todo mundo. Siga a página do canal Dons. Porque é uma forma mais fácil. Praticamente todo dia tem alguma coisa às 10 horas da noite. Então 10, 10 e 15 a gente está entrando quase todo dia. Então quem não conseguiu assistir hoje, curta a página do canal Dons. Isso vai fazer com que você receba lá as notificações. No Facebook tem depois eu vou colocar um tutorialzinho lá no canal Dons. Tem um lugar onde você coloca sobre as notificações. E aí lá você pode escolher a forma como você quer essa notificação. Se você quer que a notificação do canal Dons apareça primeiro, se você quer alguma forma especial, lá no Facebook tem todas essas possibilidades, tá? Vou reforçar o convite para a missa de segunda-feira, às 19h30, em que nós vamos retransmitir a missa em ação de graças pelo ano de trabalho dos diáconos permanentes lá na comunidade São José, em Nova Poá. Muito legal, gente. Obrigado. Vou pedir para o diácono encerrar. Fernando, está convidado para uma informação conosco, tá? Já fica aqui o convite para uma terça-feira. Numa sexta-feira, no tema informação, que é um tema de formação que tem toda sexta-feira e tem também às terças-feiras. Fica aqui o convite para dar uma formação para a gente também sobre um tema específico da sua escolha. Já fica esse convite aqui feito com o senhor, tá bom? Agradeço pela participação, foi muito bom.
Estava nervoso no começo, partilhei com o Diácono Robson, mas foi uma alegria, gostei muito. Muito obrigado pelo convite. É um bate-papo entre amigos, é tranquilo. Quando vê que não, a gente pensa que estamos batendo papo só a gente aqui, o pessoal está acompanhando. É bem tranquilo. Diácono Flauzino, palavra do senhor. Gente, obrigado. Deixo com o Flauzino. O Diácono Edson já saiu da sala? Já. Deixa eu só Então, eu confirmar. gostaria de mandar um beijo para minha tia Zilda, que está nos acompanhando. Tem acompanhado, ela disse que ativou o sininho lá e tem acompanhado sempre o canal Dons. Então, quero mandar um beijo para minha tia Zilda, para toda a minha família, a comunidade São José que nos acompanha, todos os nossos amigos aí parceiros aí do canal Dons, o Alan, Antônio Marcos Soler, todos. Gostaria de mandar um grande beijo fraterno a todos. Deus os abençoe. E podemos encerrar então, professor? Então, o Diácono Edson voltou. Voltou? Só explicar o porquê que eu não coloquei o contato do Rodrigo na tela. Porque assim, gente, tem a forma de entrar em contato com a gente pelo Messenger do Dons. Então, se o Rodrigo não visualiza, eu visualizo. Então, se quiser entrar em contato conosco, tem o Messenger do Dons, tem o Dons Itaquá, tem o Telegram também. Quem quiser entrar em contato com a gente sobre o Telegram, depois eu coloco nas nossas redes sociais. Então, eu não coloquei o contato do Rodrigo, porque às vezes a gente sabe, né? Ainda mais o Rodrigo que usa o telefone como contato profissional, acaba sendo mais complicado. Então, precisar entrar em contato conosco, entra pelos meios do Facebook mesmo ou do Instagram. Rodrigo, mais uma vez, professor, show de bola. Obrigado mesmo, obrigado por tudo, obrigado por nos propiciar esse momento de graça, esse momento em que nós estamos juntos, né, contemplando o nosso Senhor, e Ele se faz presente entre nós. Agora, como todas as vezes que eu estou presente, eu encerro. Hoje eu gostaria que o Diácono Edson fizesse o encerramento e desse a bênção final para nós aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso abençoe cada pessoa que passou neste canal, que assistiu, os que estão assistindo até agora. Desça sobre cada um a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cada um. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.